um dos lugares mais portugueses que existe no mundo é o Rio de Janeiro, de onde Rodrigo veio. Botafogo é o principal navio de guerra da história de Portugal, que é um bairro de lá, não é isso? O Vasco da Gama. Tem algum time com o nome Vasco da Gama aqui? Tem nomes mais... Botafogo e Vasco da Gama são os nomes mais portugueses que pode haver, não é isso ou não? Renato, explica o Botafogo pra Malta, que Malta do Brasil também não sabe. O que era o Botafogo? Botafogo foi o maior navio de guerra até a sua própria criação. Tinha mais de 100 bocas de fogo. Bote na internet aí, foram 23 anos de vitórias em 3 continentes, não é isso? E no final da história, o Botafogo botou tanto pocano que a maioria das pessoas que serviram nesse navio abandonaram o sobrenome dos seus pais para usar como sobrenome Botafogo. E eles deram um bairro do Rio para a última tripulação, para que continuassem morando juntos, e chama até hoje Botafogo esse lugar. O quê? Houve vitórias na Indonésia, na China, na África, na porra toda, botou pocano, como nunca tinha sido derrotados. Cara, não, vocês merecem uma honra especial, não é isso ou não? O quê? Tu entendeu? Botou pocano? Não, essa eu não entendi. Eu só entendo mais 60% do que ele fala. Ele fala muito rápido. Tu estás no outro nível. Botou pocano. Não, mas a minha professora de História, quando me ensinou, quando me estava a ensinar sobre a crise americana, em vez de me ensinar que a economia keynesiana funciona e que a intervenção estatal é boa, podia-me ter ensinado essa merda, que era muito melhor. Ensinaram a vocês que a primeira Constituição de vocês foi copiada do Brasil, que o Brasil teve a Constituição antes de Portugal, que foi um exército com muitos brasileiros que veio aqui, interviu na guerra civil de vocês, impôs uma constituição a vocês, não é isso? Pela primeira vez em 1826, né? É o primeiro caso de um exército da colônia invadir a metrópole e deixar a filha gorda, dar o país de dote para quem casasse com a filha gorda, não é isso? Mas com todo respeito a Portugal, inclusive a minha família é mais portuguesa do que a maioria das famílias que se consideram portuguesas hoje em dia, não é isso? No Natal de minha casa nunca teve peru, não. Era bacalhau e esses bolinhos aqui, não é isso? É assim mesmo. Mas, tu falas dizer da Constituição, mas a Constituição é uma cena que tu aprecias, porque para mim a Constituição passa por ser um papel. Porque se tu não... Por exemplo, há um gajo na América, o Vivek, não sei se conhece o Vivek, ele costuma falar, ele deu assim um pequeno... Exemplo? Deu um pequeno exemplo numa convenção de armas, em que ele disse assim, vou ler aqui uma parte da Constituição. E começou a ler a parte da Constituição e disse, olha, a Constituição garante defesa na liberdade de expressão, defesa na Assembleia, política, etc, etc. E ele é bonito, não é? E as pessoas achavam que ele estava a ler a Constituição americana, e ele diz, isto é a Constituição do Irão. E tipo, o Irão não garante nada daquela merda, a Constituição é um papel, ao final do dia, se a população não exigir que aquilo se garanta, nada se garante. É o seguinte, inclusive, estava numa missa tridentina, como é o nome do padre? O padre lá fez uma homilia maravilhosa, e eu assisti 2 vezes a mesma missa, pra ouvir aí de novo o que o cara tinha dito, velho. O cara tava falando que só existe uma lei no mundo. Do início, quando Jesus foi questionado se ele veio revogar a lei, o que é que ele disse? Eu não vim revogar a lei, eu vim fazer cumprir a lei. Inclusive, eu vim dar a lei de uma forma que você vai poder cumprir. Jesus não trouxe a paz entre as pessoas, ele veio trazer a espada entre as pessoas, ele veio trazer a paz entre as pessoas e Deus. Porque a lei antiga, os judeus não cumpriam, aí caiu em desgraça, tinha que mandar mais um profeta para corrigir e tal. E aí ele veio trazer uma nova aliança, mais perfeita que a anterior, não é isso? Que era mais fácil pra gente cumprir e que ela era mais perfeita porque tinha mais sangue. Não era sangue do prepúcio do nosso pênis, era sangue do Filho de Deus, não é isso? Antes era sangue, não é isso? Assim, o casamento é sangue do ímen e é sangue de você misturar o seu sangue da mulher e fazer um filho, não é isso? Exatamente. É isso. Jesus não veio revogar a lei. Ele diz, a mesma lei, a lei nunca se mudará, do início ao fim dos tempos, a lei é a mesma. Agora, a lei de qualquer país que respeitar a lei de Deus, ela é de Deus. E a lei que contrariar a lei de Deus é de Satanás. E morrer para desobedecer essa lei é lucro. Morrer por Deus é lucro. A minha mensagem principal é essa. A salvação individual, você não precisa confiar em nenhum governo. Se os governos não respeitar a lei de Deus, ele serve a Satanás. Não existe casamento bíblico nesse país como não existe no Brasil. Não existem os direitos básicos. Deus ordena que você tenha uma arma. Deus diz, venda a sua roupa e compre uma espada, não é isso? Nesse país é proibido você ter arma. É proibido o casamento bíblico. Uma pessoa pode chegar e se separar sem motivo nenhum. Jesus revogou o divórcio ou não? Sim ou não? Jesus revogou o divórcio. Seus corações não estavam prontos, não é isso que ele diz em Marcos e Mateus? Tem casamento sem... Absurdo, não? Beleza. É isso. Esse país é regido pela lei de Deus ou pela lei da Revolução Francesa satânica? Quais são os valores do governo? É isso que eu tô dizendo. Rapaz, até o Chega, bicho. Eu votaria no Chega se eu fosse português. Votaria em alta, velho. Votaria em alta. Inclusive ia gravar com o brother do... Como é o nome dele? Sérgio? Como é? O outro... Eu tenho um amigo comum, Arthur Moreira, me ligou ontem. Disse, rapaz, você não pode dizer que Bolsonaro é cadela do PT. Você não pode dizer que o Chega tá regando pra esquerda, que o Chega não quer mais privatizar nada. Você não pode falar mal dessa galera, não sei o que. Eu digo, rapaz, eu vou dizer o que eu quiser. Não tem essa, não. Não deu meia hora, o Sérgio Tavares mandou uma mensagem lá, vem aquela gravação que a gente ia fazer amanhã, tá desmarcado e tal. Não quis nem me encontrar.
Rapaz, todo mundo que segue a Bolsonaro, velho, tem problemas de coragem. Mas isso é O cara porque a malta- refugou, foi desonrado comigo, velho. Ele já gravou com vocês? Ele é desonrado assim com todo mundo aqui, não? Não, Ok? já gravou com a gente. Ok? Já gravou com a gente. Mas, já. rapaz, o cara com medo de conversar comigo, imagine, o cara vai pro Brasil, não tem medo de ir pra como é que chama? Pras garras da ditadura bolivariana lá. Mas é isso. Foi detido O quê? à entrada do país, ele. Pois é. Por falar mal do Alexandre de Moraes. Eu entendo e admiro a lealdade dele, a não querer dar espaço a alguém que vai falar mal das pessoas que ajudaram ele, mas as pessoas que ajudaram ele são cadelas do PT. Bolsonaro é o pai da ditadura judiciária no Brasil. Bolsonaro foi mais esquerda do que o PT. Bolsonaro, o orgulho da vida de Bolsonaro é o PIX, que é o mecanismo de CBDC que a gente estava conversando aqui, Sim. de Aham. totalitarismo absoluto financeiro. Bolsonaro é o pai orgulhoso de mais de 70 leis feministas, lei de prejuízo psicológico à mulher. Se você não falar com sua mulher porque você tá irritado com ela, você vai pra cadeia no Brasil. Bolsonaro Sabia é pai, disso? Bolsonaro é pai da lei de defesa de Como é que é falsa essa? acusadora, de Como é que é falsa essa? acusadora de estupro. Explica com calma a cena do silêncio. Você a cena do entende o que é uma silêncio. lei penal em branco? Uma lei penal em branco é uma lei penal que não existe uma definição de comportamento específico. Aham. Prejuízo psicológico à mulher é um crime no Brasil. Qualquer merda que o juiz achar que é crime psicológico, é prejuízo psicológico à mulher, você vai preso. E não é de crime de juizado, não, é crime de cadeia. Você não comeu e não casou comigo. Cadeia. Então, isso quer ok? dizer, se eu não falar com a mulher, ela pode alegar que está Sendo psicologicamente humilhada, perturbada. exatamente, que foi Isso, traumatizada, isso. você vai pra cadeia, é. Gritou comigo. Então, e o que é que estás a fazer no Brasil ainda, meu? Com essa, tu Eu vou pra aqui? olha, Porque eu vou gritar com minha mulher. Tem casos em Portugal piores. Aqui tem aula obrigatória de viadagem pra criança, não é isso que o pessoal disse? Aqui, se o seu filho não tem aula de viadagem obrigatória, ok? Chumbontiano. É, mesmo que as leis fossem iguais no Brasil e em Portugal, o Brasil ainda seria um país mais livre. Ah, A corrupção aumenta ou reduz a eficiência estatal? a corrupção? A corrupção aumenta. Reduz a eficiência estatal, reduz a arrecadação ou aumenta? A corrupção? Sim. A corrupção só aumenta. Aumenta a arrecadação estatal? Com Ou você dá corrupção, uma propina pra não pagar uma multa, aumenta a arrecadação a estatal? corrupção só aumenta a corrupção estatal. Quanto mais leis, isso se sabe há 3 mil anos. Quem disse isso foi Tácito. Isso. Quanto mais leis, mais corrupção. Claro. Aí você tá invertendo a causa e a consequência. É isso. Quanto mais Estado, mais corrupção. Isso. Mas a corrupção reduz a eficiência estatal, não é isso? Se todos reduz o os. recolhimento, né? Isso depende como é que defines a eficiência estatal. A corrupção muitas vezes é utilizada. Vou dar um exemplo aqui em Portugal. Aqui em Portugal tu tens bastante corrupção no setor da saúde e educação. Por mais até que ela nem seja manifestada. Porque onde existe Estado, onde existe concentração de poder, existe corrupção. E eles, como aquilo não funciona, acabam por alegar e justificar mais coleta de impostos por causa da ineficiência. Ou seja, baixa a ineficiência prática a nível da prestação de serviços, mas aumenta a coleta. Por isso até podes dizer que aumenta a eficiência. Aumenta a taxa pros otários, não é isso? Porque o cara que praticou a corrupção vai ficar rico e não vai pagar nada, não é isso? O Não? mafioso ganha É sempre. isso. O mafioso, inclusive, é um parasita do parasita. Ele está reduzindo cada político socialista corrupto reduz a eficiência do Estado. É mentira isso ou não? A questão é a seguinte: se a gente fosse governado não por ladrões, mas por eficientistas, por positivistas que querem aumentar a eficiência do Estado, a gente viveria em Coreia do Norte em poucos anos, não é isso? Se Mas para acabasse, isso não podias ter uma democracia. se acabasse todo o comércio informal sem nota fiscal, como é que você chama nota fiscal aqui? É tipo o mercado tipo- paralelo, é o... Como se chama aqui a nota que você dá com o NIF e tal? É a o- fatura. Fatura. Se não acabasse feira livre, se acabasse todas as transações sem fatura, se acabasse o tráfico de drogas, se acabasse as doações que não pagam impostos, se acabasse toda a atividade informal nesse país aqui, acabasse o tráfico, troca de influência e tudo mais, o que ia acontecer? No Brasil, a maioria das pessoas iam ficar sem água e luz. Você viu que o PT lá meteu bolsa gato? Bolsa para 60 milhões de pessoas não pagarem energia e os otários das 4 linhas pagar muito mais, a dele e do vagabundo. Você viu isso? Hein? Ainda bem que falaste nesse aspecto aí, porque, por exemplo, esse aspecto é uma das cenas, e nós aqui também somos bastante críticos, mas tal como tu disseste, tu se viesse aqui também votava Chega. Agora, a nível económico, os gajos são iguais ao que temos. Não, eu Uma votava das Chega coisas por falta de opção, menos pior, né? Exatamente, exatamente. Menos pior. Agora, continua a ser Agora eu socialista. preferia o Chega de 4 anos atrás do que esse. O Foda-se, Chega de 4 anos 2019. atrás pedia a privatização, a porra toda, não tá desmoralizado o negócio ou não? Os gajos tinham O programa de 2019, citava quem? Hayek, Friedman, citava essa malta toda. Agora tem uns caras, chama Partido Novo, que estão colhendo assinaturas pra fazer não tem a iniciativa liberal, tem vários caras aí. Ainda não falamos O quê? sociais. Partido Novo? Partido Novo, sim. Eu pensei que quando ele falou Partido Novo, eu tinha entendido que era o PQP. Não, pô. mas existe aqui Ele um até partido riu pra novo. caramba do PQP, pô. Não, existe em Portugal um Partido Novo Que tá já tem recolhendo uma placa a dizer assinaturas, escola outdoor, austríaca. isso. É. Tem um outdoor a dizer escola austríaca, Ah, Hayek, não sabia. Mises. Inclusive, Não, mas iniciativa liberal esquece, viu? Iniciativa liberal. inclusive, se você quiser me encontrar
Sexta e sábado, estou no Porto, não é isso? O evento lá de Lisboa, tinha o presidente do Instituto Mises, a galera do Instituto Mises daqui tava. O Francisco, amigo de infância lá do patrocinador de vocês, não é isso? Como é o nome do magnata lá? Miguel tava lá. Williams. Ok? Vários caras magnatas, Bitcoin, veio gente dos Estados Unidos, de vários países da Europa, rapaz. Renato, a malta tá vendo agora aqui na tela o site para se inscrever no evento de Porto, né? Isso. É um Sexta meetup. e sábado. Próximo fim de semana. Isso. É um meetup workshop. Se você tá inseguro de como gera suas chaves, se você tá inseguro como assina suas chaves offline, se você quer adquirir network, isso é investimento real. Não existe investimento em juro negativo. Não existe investimento no sistema convencional. Família sólida e numerosa, sua saúde, educação real e uma rede de contatos de pessoas que amam e odeiam as mesmas coisas que você, isso são investimentos. Isso te deixa mais forte e mais rico em todos os aspectos, né? Aí, ó, pra malta aqui, explica um pouquinho, ó. Sexta-feira vai ser palestra, né? 35 euros. Mas a ideia da palestra, mais importante, não é quem vai falar lá na frente, não. É você apertar a mão, fazer um lanchinho, ver quem tá ali. Network? Quem são as pessoas que compram Bitcoin. Tem um montão de gente vindo de outros países, inclusive o daqui vai ter mais gente do que o de Lisboa, mas com certeza menos gente de fora, né? Que a passagem internacional lá é mais barata, não é isso? Não é? Não é mais fácil ir pra... É verdade. Henrique mesmo, que tava com o Michael Saylor há uma semana atrás, vai estar com o DJ Vance na semana que vem, tava lá. Você acessar um cara desse, velho, hein?